Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vini Casagrande, um vídeo sensacional, porque temos informações importantes envolvendo a Arrascaeta e eu tenho certeza que vocês vão ficar assim, ó, como essa garrafinha aqui, a menina da garrafinha, ó, comemorando, e envolve o camisa 10 também. Pois é, a gente vai trazer essas informações. Tem também BAP no CT Ninho do Urubu. Isso não é normal ou é normal? O que ele foi fazer lá? É verdade que ele foi conversar com os jogadores, cobrar os jogadores? Calma, a gente vai trazer os bastidores dessa ida do presidente ao Ninho do Urubu. Mas antes, galera, vamos agora para as informações desse vídeo. Antes de trazer as duas principais informações que eu mencionei aí na introdução, Bruno Henrique do Flamengo está liberado para jogar as semifinais da Libertadores contra o Racing. Ele havia sido chamado para uma audiência com a Conmebol por conta dos atos obscenos que ele fez diante do Estudiantes, e ele foi apenas advertido e multado em $25 mil, que dá em torno de R$140 mil, tá? Mas o Flamengo vai recorrer dessa decisão. No mesmo processo aí, a Conmebol aplicou uma multa de $27 mil ao Flamengo, quase R$150 mil. O clube foi penalizado por uso de sinalizadores e também descumprimento de regras organizacionais durante o jogo contra os Estudiantes. Legal. Vou falar o que eu falei algumas vezes. Conmebol, nesses casos aqui, vocês são, ó, um leão. Agora, com racismo, como aconteceu no jogo contra os Estudiantes na Argentina, vocês são, ó, miau, um gatinho, tá bom? Vamos lá, falar agora de Botafogo e Flamengo. Flamengo e Botafogo nessa quarta-feira. A arbitragem definida, Alex Stefano, do Rio de Janeiro, vai apitar esse duelo, tá? Segundo o levantamento do Noite de Copa, Stefano aparece em lista de árbitros que mais aplicam cartões no Campeonato de 2025. Vale mencionar que para esse jogo, Pulgar está pendurado, Arrascaeta pendurado, Jorginho pendurado, Alan pendurado e Carrascal pendurado. Isso quer dizer que, se esses atletas levarem amarelo, eles estão fora do jogo contra o Palmeiras no domingo. Vamos agora para as duas principais informações do vídeo. Eu vou começar com a ida do BAP ao CT Ninho do Urubu na última segunda-feira. Vamos lá. Gente, não é muito raro o BAP ir ao CT. Dizem que ele vai uma vez por semana, mas ele, quando ele vai, ele não frequenta o ambiente dos jogadores, da diretoria, da comissão técnica, ele não fica ali aparecendo. Pelo contrário, ele entende que aquilo ali é o local dos dirigentes apropriados para isso e contratados para isso. Leia-se José Boto, Gabriel Skinner, o diretor de comunicação Rodrigo Paiva. Então ele não frequenta o ambiente, ele entende que o presidente, ele tem um certo limite. Óbvio, se for muito necessário, ele vai se meter, vai ter uma conversa com os jogadores. E, de fato, nessa segunda-feira, ele foi ao CT e, de fato, ele conversou com os jogadores, mas não foi para dar esporro, não foi para fazer cobranças, pelo contrário. O tom foi, ó, estamos com vocês, nós estamos nos movimentando para que a gente não saia, entre aspas, derrotado fora de campo. Leia-se arbitragem, que a gente sabe que o Flamengo está muito preocupado com o que está acontecendo com a arbitragem no futebol brasileiro. O Flamengo entende que em muitos jogos tem sido prejudicado, tanto é que o José Boto deu uma forte entrevista recentemente falando sobre isso. Então, a conversa que de fato o BAP teve com os jogadores, e foi a primeira conversa que o BAP teve com os jogadores na temporada, estamos em outubro, foi a primeira. Ele se reuniu com o elenco, com o Felipe Luiz, todo mundo ali, e conversou com os atletas no sentido, ó, estamos com vocês. Vocês podem ficar tranquilos que a gente está preparando tudo para vocês desempenharem da melhor maneira possível, logística. Inclusive, a própria logística do Flamengo no jogo contra o Fortaleza e contra o Racing, os dois fora de casa, em seguida, já foi montada. Publiquei nas minhas redes sociais, inclusive, ó. Vou até ler aqui para vocês verem que não é mentira. A logística do Flamengo para os jogos em seguida contra a Fortaleza, em Fortaleza, e Racing, na Argentina, definida. O Fla jogará no dia 25, sábado, contra o Fortaleza, no Castelão,
e retorna ao Rio no mesmo dia. Aí, domingo, não se sabe ainda se vai ser folga ou treino. Na segunda-feira, dia 27, treina, viaja para Buenos Aires, onde encara o Racing no dia 29, quarta-feira. O rubro-negro terá 3 confrontos seguidos no Rio antes de pegar o Fortaleza e o Racing fora de casa. Botafogo agora, Palmeiras no domingo e o Racing quarta-feira. Aí depois pega o Fortaleza e o Racing, ambos fora de casa. Então, a conversa foi nesse sentido, tá? Para dar apoio, não fazer cobranças, como muita gente imaginou ou até noticiou por aí. Vamos agora falar de Arrascaeta. Quem foi ao CT Ninho do Urubu na segunda-feira foi Daniel Fonseca, empresário de Arrascaeta. Informação publicada primeiro pelo parceiro Gabriel Reis, o paparazzo rubro-negro. Abraço, Papa. Ele publicou essa informação, eu confirmei que de fato o Daniel Fonseca esteve lá. Renovação fechada, aperto de mão, verbalmente ok, tudo certo. Novo contrato dele vai até, inicialmente, por mais 2 anos. O atual vínculo vai até dezembro de 2026, renova por mais 2 anos até dezembro de 2028, com a possibilidade de chegar a dezembro de 2029. Como assim possibilidade? Ele vai ter metas no último vínculo dele, em 2028. Se ele bater essas metas, renova automaticamente por mais uma temporada. Ou seja, estamos falando de um Arrascaeta que pode ficar no Flamengo até dezembro de 2029, desculpa. Vou ver a idade dele aqui, só para a gente ter noção, até quando o Arrascaeta, ele tem atualmente 31 anos, tá? Estamos em 2025, então ele ficaria no Flamengo até 35 anos, caminhando aí para o fim de carreira. Eu não acredito na Arrascaeta performando até os 40 anos. Não é do perfil, a parte física dele a gente sabe que não é das melhores, não por culpa dele, ele é um atleta que se cuida muito, mas ele não foi... Enfim, ele não tem a parte física como a melhor virtude dele, pelo contrário. Mas o que importa é renovação fechada, em breve. É o famoso só falta assinar. Os advogados vão ser acionados para redigir o contrato e aí ele assina e aí a nação comemora como... Novidade importante sobre Gabriel Jesus, o atacante do Arsenal de 28 anos de idade, deve ser colocado à venda a partir de janeiro, quando o mercado internacional reabre. Mas é bom que torcedores do Flamengo e do Palmeiras, entre outros, não se empolguem. A tendência é que o Gabriel Jesus permaneça na Europa e as condições financeiras são a grande explicação. Primeiro, ele ganha 6,5 milhões de reais por mês, valor completamente fora da realidade dos times de futebol no Brasil. Depois, importante registrar que o Arsenal topa vendê-lo, mas vai querer uma compensação financeira extremamente importante. O jogador havia sido comprado do Manchester City por 52 milhões de euros e o Arsenal sabe que já não consegue mais recuperar todo esse dinheiro, mas... a avaliação hoje no Transfer Market aponta algo na casa dos 32 milhões de euros. Valor irreal para clubes de futebol no Brasil, levando em consideração que o Gabriel Jesus tem 28 anos de idade e não joga desde o início do ano. Sua última partida em 12 de janeiro. Ele sofre com um problema sério no joelho que o afeta inclusive desde a última Copa do Mundo. A gente está quase chegando à Copa do Mundo de 2026 e esse problema no joelho persiste desde a Copa de 2022. Só para registrar, sua última temporada foi de 27 jogos, 7 gols e 2 assistências. A avaliação dentro do Arsenal é de que o custo-benefício dele é ruim. Gabriel Jesus entende que a volta ao Brasil vai acontecer, mas deve ser mais para frente. Nesse momento, ele está mais focado em continuar jogando no futebol europeu, cujos salários são bem superiores ao futebol brasileiro. Palmeiras e o Flamengo chegaram a sondá-lo recentemente. Palmeiras para entender as condições e o Flamengo para demonstrar interesse, mas diante das cifras para compra do atleta e salários, tudo isso torna uma negociação com o Gabriel Jesus muito, mas muito difícil.